Fala pessoal, sejam bem-vindos. Neste canal eu falo sobre espiritualidade e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o continente perdido de Atlântida, que ele tem muito a ver com o processo de transição planetária que nós estamos passando neste momento. Há cerca de 12 mil anos atrás, o continente de Atlântida ele também estava passando por um processo de transição planetária. Não só o continente de Atlântida, como todo o planeta Terra. Como nós estamos passando agora, nós estamos no fim de um ciclo de transição planetária. Então eu gostaria de falar um pouquinho, algumas curiosidades sobre a vida em Atlântida, no continente de Atlântida, sobre a sua civilização e o que causou o afundamento de todo o continente. Bem, para começar, o continente de Atlântida ele era um continente muito grande, que ele se estendia desde próximo da região da Flórida, nos Estados Unidos, e ia até próximo da África, próximo de Portugal, onde hoje ficam as Ilhas Canárias. O continente de Atlântida tinha uma civilização muito avançada, tanto em conhecimento como moralmente. Era um povo muito evoluído, em contraste com o restante do povo que vivia na Terra, que eram povos primitivos. Naquela época, eles já tinham uma tecnologia muito avançada, eles tinham muitos conhecimentos. A capital de Atlântida seria Poseidonis. Todo o continente ele era dividido basicamente em duas partes. Na parte oriental tinha a raça vermelha e na parte ocidental tinha a raça branca. Então tinham duas raças predominantes. Tinha uma população de cerca de 60 milhões de habitantes. A civilização de Atlântida era uma raça andrógena. Então os homens e mulheres eles eram muito parecidos. Eles viviam geralmente até a faixa dos 130 anos. A velhice ela começava por volta dos 100 anos. Eles não tinham doenças, eles também não tinham doenças degenerativas, porque eles tinham bons pensamentos e as doenças não se manifestavam neles. Então eles tinham várias habilidades, eles tinham capacidades telepáticas, eles conseguiam saber o que um e outro estava pensando. No caso de mãe e filho, essa capacidade telepática, eles conseguiam se comunicar a quilômetros de distância, porque os cérebros dos Atlantes, eles eram mais desenvolvidos. Então, continuando sobre as curiosidades de Atlântida, dos Atlantes, era um povo que eles não comiam carne, eles se alimentavam de frutas, de sucos, eles inalavam o prana da atmosfera e isso fazia com que eles tivessem saúde. Era uma civilização muito avançada moralmente. Não existiam crimes, não existiam assassinatos, não existiam guerras, não existia prostituição, enfim, não existiam bebidas também. Era uma civilização muito harmoniosa. Os Atlantes também tinham uma tecnologia muito avançada. Eles dominavam um tipo de energia chamado energia vril. Eles canalizavam o fluido cósmico universal e, através do fluido cósmico universal, eles utilizavam essa energia vril. Eles tinham pirâmides e essa energia era captada dentro dessas pirâmides, né? Existiam sacerdotes, espíritos muito evoluídos que eram chamados sacerdotes do vril. Então, desde pequenos, esses espíritos eles tinham um mentor, eles recebiam um aprendizado para aprender a manipular esse elemento vril. Dentro dessas pirâmides, essa energia ela passava dentro de cristais e essa energia vril era utilizada para muitas coisas. Eles utilizavam essa energia vril para a iluminação de toda a cidade.
eles utilizavam essa energia vril para manter a rede de comunicação de todo o continente. Naquela época, eles já tinham aparelhos celulares semelhantes aos nossos nos dias atuais, porque a tecnologia naquela época era muito mais avançada do que hoje em dia. Eles tinham aparelhos celulares com telas de cristal, eles tinham computadores, eles tinham naves espaciais, e essas naves eram movidas, eram alimentadas por essa energia vril. Essa energia vril também as pessoas, os atlantes que adentrassem essa pirâmide, eles poderiam receber a cura. Essa energia vril contida nessa pirâmide realizava a cura desses atlantes. Eles não tinham doenças, mas se fosse o caso, essa pirâmide ela poderia fazer a cura deles. No caso, quando eles entravam nessa pirâmide, eles já começavam a receber essa energia no seu corpo. No próprio suor, eles eliminavam cristais negros, que seriam as toxinas do corpo que eram eliminadas através do suor. Isso era a própria energia vril que purificava o corpo da pessoa que adentrasse nessa pirâmide. Essa era uma pirâmide muito grande, ela tinha o tamanho de 4 vezes maior do que a pirâmide de Gizé no Egito, que é uma pirâmide muito grande, tem cerca de 140 metros de altura por 230 metros de lado, então era 4 vezes maior do que isso. Então, dentro a energia vril, que era manipulada por esses sacerdotes do vril, dentro dessa pirâmide, é uma energia muito poderosa, que ela tinha capacidade de destruir o planeta Terra diversas vezes, se fosse utilizada para o mal. Mas havia uma programação na pirâmide, feita pelos sacerdotes, para que essa energia a pirâmide não fosse utilizada para o mal, só era utilizada para o bem. Uma outra curiosidade, essa pirâmide também, havia câmaras que conseguiam fazer o rejuvenescimento da pessoa. E ela ficando um dia dentro dessa pirâmide, ela conseguia rejuvenescer cerca de 3 dias, porque ela eliminava os radicais livres do corpo da pessoa. O vril ele tinha inúmeras utilidades. Naquela época, eles também tinham veículos, automóveis, que eles flutuavam sobre o solo, a poucos centímetros do solo, ou poderiam flutuar em alturas maiores. Eles também tinham, naquela época, eles utilizavam cristais para o armazenamento de dados. Uma parte muito curiosa, muitos aqui talvez devem lembrar que no filme do Superman, que na Fortaleza da Solidão, ele pegava cristais e inseria esses cristais num determinado local, e ele conseguia acessar o conhecimento do seu planeta de origem, Krypton, né? E os espíritos evoluídos, eles já têm esse conhecimento. Os guardiões superiores aqui do planeta Terra, que eles têm a base deles na Lua, eles também utilizam cristais para o armazenamento de dados. Então, continuando, eles tinham muitas coisas curiosas. As residências em Atlântida, eles tinham as paredes que eram produzidas também, que eram feitas com essa energia vril. Então elas tinham uma programação para elas ficarem transparentes, e apenas com comando mental essas paredes voltavam a ficar na sua coloração original, opaca no caso. O vril também era utilizado para erguer objetos pesados, muito grandes. Eles erguiam esses objetos com muita facilidade com o vril. Os sacerdotes do vril, eles conseguiam canalizar essa energia nas suas próprias mãos. Alguns, isso depende do conhecimento do sacerdote, a sua evolução em conhecimento, evolução moral. Então eles conseguiam realizar curas com essa energia vril. Então essa energia ela era utilizada
em diversas finalidades. O continente de Atlântida, ele tinha uma vibração mais alta do que todo o restante do planeta Terra. Algumas vezes esses atlantes, eles utilizavam naves para viajar, para visitar os povos primitivos. Na bibliografia, eles falam em naves de cerca de 40 metros de comprimento, em formato de charuto. Então essas naves eram movidas também com a energia Vril. Eles utilizavam portais interdimensionais para ir para a terceira dimensão. E como havia uma grande diferença de densidade, era uma densidade bem maior, então eles sentiam como se fosse uma turbulência nessas naves, como se elas estivessem sendo apedrejadas. Então os atlantes, eles visitavam os povos primitivos na Terra, eles tinham contato com eles ensinavam técnicas de cultivo para esses povos primitivos ali na região do Egito, na região do Rio Nilo. Eles também realizavam curas nos povos primitivos, quando era permitido. Então, o povo atlante era um povo fraterno, era um povo amoroso, eles eram espíritos evoluídos que se davam muito bem. Há cerca de 12 mil anos, eles também estavam passando por um processo de transição planetária, só que diferente do atual que nós vivemos hoje. Naquela época, os espíritos evoluídos, eles estavam se preparando para irem para planetas mais evoluídos. E por outro lado, espíritos de outros planetas que não haviam acompanhado a evolução dos seus planetas, eles estavam sendo exilados aqui para a Terra. No caso, muitos espíritos de Capela, da constelação do Cocheiro, eles não acompanharam a evolução do seu planeta, eles estavam sendo exilados aqui para a Terra. E alguns desses espíritos, eles encarnaram em Atlântida, junto com esses espíritos evoluídos, para receberem ensinamentos, para conviverem junto com esses espíritos evoluídos, como uma chance para eles receberem um ensinamento moral dos espíritos evoluídos, para a sua evolução. E outros espíritos de Capela estavam encarnando nos corpos primitivos, e isso era muito benéfico para eles, porque eles conseguiam eliminar grande parte da substância tóxica do seu organismo perispiritual para esses corpos primitivos. Seria como se eles estivessem drenando esse karma negativo para esses corpos primitivos. Mas nas primeiras reencarnações, esses espíritos capelinos, eles encarnavam com muitas deformidades. E os espíritos evoluídos, os atlantes, eles falavam que seriam necessárias pelo menos 3 reencarnações nos corpos desses primitivos para eles começarem a se adaptar mais e terem menos problemas de deformações. Esses espíritos capelinos, que eles encarnaram em Atlântida também, eles tinham um perfil agressivo, um perfil de raiva incontida, muito diferente dos espíritos dóceis, dos atlantes dóceis, amáveis e fraternos. E mesmo recebendo os ensinamentos morais dos atlantes, eles não conseguiam esconder a sua natureza, porque a sua natureza está no seu próprio espírito. Então, eles foram crescendo em cerca de uma geração, apenas praticamente a primeira encarnação deles aqui, o continente de Atlântida já começou a ter problemas que eles não tinham anteriormente. Começou a ter prostituição em Atlântida, eles começaram a ter brigas, começaram a ter assassinatos, que era uma coisa que não existia. Então fazia muito tempo que isso não ocorria em Atlântida, os assassinatos. Eles começaram, esses espíritos, que eles eram chamados de atlantes capelinos, para diferenciar um pouco. Então começou a ter brigas, começaram a ter
uso de bebidas que não ocorria. Então, começou a ter muitos problemas que não existiam antes. Muitos desses espíritos atlantes, vindos de Capela, que reencarnaram, eles também receberam ensinamentos. Alguns eram sacerdotes do Vril. Eles, desde pequeno, eles recebiam ensinamentos, eles tinham mentores, espíritos muito evoluídos que ensinavam eles a manipular o elemento, o Vril, a energia Vril. E com o tempo, com esse perfil psicológico e moral agressivo, com essa raiva incontida, eles começaram a utilizar essa energia para o mal. Na verdade, dentro da pirâmide, ela não poderia ser utilizada para o mal, mas muitos desses espíritos, eles conseguiam manipular essa energia com as suas próprias mãos, eles conseguiam canalizar essa energia. Começou a ocorrer disputas entre espíritos capelinos da raça branca, que eram sacerdotes capelinos, sacerdotes do Vril, da raça branca, com os espíritos sacerdotes do Vril da raça vermelha, que era a parte oriental da ilha. Então, eles começaram a ter uma certa disputa. Uma raça queria eliminar a outra, que queria prevalecer no poder. Eles começaram a guerrear, eles começaram a utilizar o Vril da forma inversa, que era chamado da forma inversa, que era para o mal. Eles começaram a atacar, a raça branca começou a atacar a raça vermelha começou a atacar a raça branca, no caso os espíritos capelinos. Primordialmente, os espíritos atlantes, os espíritos evoluídos, não ocorria esse tipo de coisa. Só era com os espíritos, os atlantes capelinos, que tinham esse perfil agressivo de disputa de poder, eles que faziam isso. Então, eles começaram a desenvolver tecnologias para brigar um com o outro, para guerrear um com o outro. A raça branca, da parte ocidental da ilha, brigar com a raça vermelha, que era a parte oriental da ilha. Então, eles desenvolviam bombas, e eles utilizavam essas bombas por décadas, por muitas décadas, e isso foi destruindo o ecossistema. O Vril, que é uma energia que ela necessita de uma atmosfera cristalina, uma atmosfera pura, para ele ser canalizado. E quanto mais eles foram, esses espíritos, esses atlantes capelinos, nessa guerra por poder, eles começaram a destruir a natureza. Então, a vibração do continente de Atlântida, ela foi diminuindo, e quanto mais essa vibração ela diminuía, mais o poder de manipulação do Vril ele diminuía. Então o elemento Vril ele começou a ficar escasso em todo o continente. Naquela época passaram décadas eles guerreando pelo poder. Alguns espíritos atlantes capelinos fizeram bombas magnéticas. Enfim, eles eram chamados de sacerdotes do Vril, só que posteriormente, quando eles começaram a utilizar o Vril e essas tecnologias para o mal, eles começaram a ser conhecidos como os magos negros. Então, como eles estavam utilizando todo o seu poder para o mal, eles eram magos negros, tanto da raça branca quanto da raça vermelha eram considerados magos negros. E esses magos, eles tinham um grande poder de manipulação desse elemento. Eles conseguiam atacar o oponente utilizando o Vril à distância, a quilômetros de distância. Eles poderiam atacar com o Vril, causar um ferimento no corpo do outro, só manipulando essa energia. Então, eles ficaram por décadas promovendo toda essa guerra, destruindo o ecossistema de Atlântida. O fluido cósmico universal começou a diminuir, e sem o fluido cósmico universal eles não conseguiam manipular esse elemento Vril.
E o elemento vril, como eu comentei, ele era utilizado para fazer movimentar as naves. Eles já não estavam conseguindo utilizar as naves, eles não conseguiam utilizar também a rede de celular dos aparelhos móveis, porque essa rede de celular também era mantida pela energia vril. Naquela época, tanto os magos negros, da raça branca, da raça vermelha, como os atlantes, como o vril estava escasso, não existia mais energia suficiente para se comunicar através de aparelhos móveis, eles estavam se comunicando mais por telepatia. E isso, essa queda da frequência espiritual de Atlântida, foi materializando todo o continente de Atlântida, que ele vibrava na quarta dimensão, e ele era um continente que vibrava no mundo etéreo. E com o rebaixamento da vibração, ele estava migrando para o mundo físico. Os povos primitivos já começaram a enxergar o continente de Atlântida. Alguns já tinham aportado com barcos nas praias de Atlântida. Então o continente ele já estava vibrando na terceira dimensão. Naquela época, os Atlantes, antes dos espíritos capelinos chegarem e reencarnar em Atlântida, era comum os Atlantes eles terem contato com os espíritos, que no caso era a quinta dimensão. Eles tinham contato, eles faziam uma prece, se juntavam, faziam uma prece, eles ficavam de frente de um espelho, era chamado de espelho de cristal, e nesse espelho de cristal apareciam os espíritos que vibravam na quinta dimensão. Então eles conversavam com os espíritos atlantes. Os atlantes conseguiam visualizar a colônia através desse espelho de cristal. Também era comum, naquela época, os espíritos se materializarem no plano físico, em Atlântida, e passarem ensinamentos. Então existia essa comunhão, essa integração entre a quinta dimensão, o mundo espiritual, e o mundo físico dos Atlantes, porque o povo Atlante era um povo fraterno, amoroso. Então era fácil ter essa comunicação com os espíritos. Com o tempo, o ambiente foi se degradando, como eu comentei, e a frequência foi baixando, e a própria natureza ela começou a responder a toda essa agressão, porque o nosso planeta, como todos sabem, ele é vivo, ele tem um espírito que responde a isso. O espírito do planeta Terra é Gaia. Então, toda agressão no planeta, seja na forma de ataque à natureza, seja em pensamentos, seja em ações negativas, o próprio planeta responde na forma de furacões, na forma de tsunamis. Ele responde dessa forma. E no caso, naquela época, o que aconteceu? Estavam se aproximando um grande asteroide, um grande asteroide de natureza etérica. Esse asteroide, ele colidiu com o continente de Atlântida. Ele atingiu apenas o continente de Atlântida, como ele vibrava numa faixa de frequência semelhante ao continente de Atlântida, então ele só atingiu esse continente de Atlântida. Então teve um impacto muito grande. O continente ele foi partido em 3 partes diferentes e afundou no oceano. Algumas partes hoje são conhecidas como Ilha da Madeira, Ilha de Açores, Ilha das Canárias, né? Mas antes de afundar no oceano, ocorreram diversos terremotos, diversas erupções vulcânicas. Antes de ele afundar totalmente no oceano, ocorreram diversas erupções vulcânicas, ocorreram chuvas ácidas, que os vulcões expeliam gases. Esses gases ficavam na atmosfera e depois que ocorriam as chuvas, essa chuva negra atingiu toda a população. E naquela época, como eu comentei,
Eles estavam passando por uma transição planetária que os espíritos evoluídos eles iriam para planetas superiores, enquanto que os espíritos que tinham vindo de Capela, que eram os Atlantes Capelinos, eles iriam ficar na Terra. Então, alguns dias antes de ocorrer esse impacto desse meteoro, muitos espíritos atlantes receberam orientação dos espíritos mentores do plano espiritual e eles deixaram o continente de Atlântida em barcos. Eles foram se afastando. Muitos esses espíritos evoluídos, o espírito foi desligado dos corpos físicos dele por espíritos muito evoluídos. Então, como eles eram espíritos muito evoluídos, que eles não tinham karma, eles não precisavam passar por aquilo, por todo aquele sofrimento, por todo aquele terror. Então, quando eles se afastaram com os barcos, muitos tiveram o seu corpo espiritual desligado do seu corpo físico e foram levados para o mundo espiritual e o seu corpo físico ficou no barco. Isso num processo totalmente sem dor. Então, isso seria basicamente o que aconteceu. Hoje em dia, nós estamos no processo de transição planetária. No fim do processo, hoje nós estamos fazendo o processo inverso. Muitos espíritos evoluídos estão vindo de diversos orbes, estão encarnando aqui na Terra, e os espíritos aqui da Terra que não se adequarem à frequência espiritual, que não se adequarem, que não vibrarem no amor, que não vibrarem na fraternidade, eles serão exilados e irão para outros planetas. Então, um processo inverso. Então, eu quis compartilhar com vocês essa história de Atlântida, apenas como curiosidade, que está relacionado com nossos dias atuais. Um abraço.